Boa tarde, pessoal. Sou o Dr. Erickson, diretor médico do Dr. Emerson, Saúde e Medicina Sem Complicação. Esse é o nosso podcast Saúde na Baixada Fluminense. Hoje eu estou recebendo aqui a Rafaela. Rafaela trabalha conosco na recepção da unidade da Coronel Francisco Soares. Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada, doutor. Boa tarde, gente. Tudo bem, Rafaela? Tudo. Fala mais um pouquinho sobre você, Rafaela. Quero saber sobre você, de onde você é moradora, o que você faz da vida. Tá. Você é uma moradora da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu! Então, eu sou estudante de enfermagem, estudo aqui também em Nova Iguaçu, trabalho aqui em Nova Iguaçu também. Bacana. E casei ano passado, em dezembro. Uma semana antes de mim. Tenho minha casa, graças a Deus. Consegui conquistar aos poucos, porque é uma luta, doutor. Nossa, mãe! É uma luta. Tem o Instagram da minha casa também, onde eu dou dicas de casa. Ah, que legal! Quer dizer que você é blogueira? É, blogueirinha. Ah, que bacana, hein? Fala teu Instagram que você usa mais ou TikTok? É Instagram. Fala aí qual é teu Instagram pro pessoal. 502.1000ap. Ah, que bacana, hein? Gostei. Depois vou olhar. É isso, me divirto com isso, trabalho e estudo também. Fala um pouquinho desse seu curso de enfermagem. É nível acadêmico? É faculdade? É, faculdade. São quantos anos? São 5 anos, 10 períodos. Você está estudando aonde? Na Estácio de Sá, ali em Nova Iguaçu. Sei. E você está em qual período? 7º. 7º período. Então já tem estágio também? Já, daqui a pouco começa os estágios. Ah, vai começar ainda? Ainda vai começar. Tá. E como é que é o 7º período num curso de enfermagem? Então, a gente está numa fase que é a fase clínica, né? Aí tem saúde do idoso, saúde da mulher. Eu ainda estou na saúde do idoso, que é como a gente tem que cuidar dos idosos. Certo. Que é tudo mais difícil, é como se fosse uma criança mesmo, né? Aham. E a gente visitava hospitais, postos de saúde, e a gente vê que tudo é bem complicado, tem que ser tudo bem explicado para eles entenderem tudo de uma maneira correta. Porque às vezes a gente fala, igual por exemplo, jejum de 8 horas. Aí eles não entendem, volta, ou passou do jejum, entendeu? Tem que ter muita paciência. Muita paciência. E a nossa responsabilidade é fazer eles entenderem. É isso aí. Não é eles que têm a obrigação de entender, é a gente que tem a obrigação de fazer o nosso paciente entender. Isso, até às vezes pela rotina eu me pego falando muito rápido e aí eles falam, tem como repetir de novo? Aí eu vejo que já é da rotina, eu acabo falando muito rápido, depois eu, não, é desse jeito, nos mínimos detalhes para eles. Olha, a gente vai falar sobre pandemia no final, mas essa pandemia ensinou muita coisa para muita gente, né? Verdade. E eu vi o seguinte, eu vejo amigos meus, pessoas que estão assim no auge da carreira, que discutem em redes sociais posição A ou B, né? E na hora que fica doente, aí me ligam com as perguntas assim, sobre os testes, sabe? Coisa absurda, né? Sem total desconhecimento. Verdade. E aquela informação está sendo massacrada ali e a pessoa não entende. Quer dizer, aí você extrapola isso para o dia a dia da nossa atividade, a responsabilidade que a gente tem de explicar certinho, conferir, pedir muitas vezes para o paciente explicar para a gente de volta, para ter certeza que ele entendeu um preparo de um exame, em que momento vai aplicar tal exame, né? Verdade. Por exemplo, igual o senhor falou, que a gente recebe informação toda hora. Muitas das vezes tem pessoas que chegam no laboratório, por exemplo, com dúvida, o que é um RT-PCR e o que é uma sorologia? E a gente sabe, né? Tá na nossa rotina saber que o RT-PCR é aquele exame que introduz o suave no nariz e a sorologia é o de sangue. Só que eles às vezes não sabem. A gente tem que explicar às vezes 1000 vezes. E o PCR é para saber se você está doente agora. Isso, agora, na hora. E a sorologia é no finalzinho do curso da doença ou depois, para saber se você teve ou não a doença, se você tem os anticorpos e está imunizado, ou principalmente, coisa que a televisão não está falando, mas deveria, após a vacinação. Vacinou a segunda dose, passou 20 dias, faz uma sorologia para saber se você converteu os anticorpos, se você de fato está protegido, coisa que deveria estar sendo falada na TV e você não vê, né? Verdade. Infelizmente as coisas úteis estão sendo descartadas, não sei porquê, mas
vamos lá, vida que segue, né? Por que você quis trabalhar no Dr. Emerson? Então, Dr. Emerson foi uma porta mesmo que se abriu para mim, porque hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um primeiro emprego, uma pessoa totalmente sem experiência. Meu Deus, como é que vai ser? Eu pensei que nunca ninguém ia querer me aceitar. Certo. Pensei, e eu passava madrugadas procurando um emprego com notebook, ficava lá procurando. Foi quando eu achei no site, tem uma parte lá, Trabalhe Conosco. E aí eu enviei meu currículo, alguns dias depois eu fui chamada e vim pra cá, onde eu gosto muito de trabalhar aqui, lidar com o público, eu gosto. Que bom. E até então você era só estudante? Só estudante. E como é que é essa transição do mundo acadêmico, de quando você só está estudando, para o mundo corporativo, quando você está trabalhando numa empresa? Então, é um baque assim, porque antes eu só estudava e ia para casa estudar de novo. Hoje não, acordo, venho trabalhar, tenho que chegar em casa, tem as tarefas do dia, né, de casa, e também tenho que me dedicar aos estudos. É meio complicado. No início eu até tirei nota baixa na faculdade, até eu me acostumar, mas depois agora eu já tô levando já. Você sabe que você vai estudar pro resto da vida, né? Tem que estar toda hora se atualizando, novas tecnologias, né? A gente tem agora os chatbots chegando, que vão praticamente atender um monte de paciente via WhatsApp. E isso tudo o profissional de enfermagem vai ter que estar integrado, que ele vai ter uma pré-anamnese pronta em algum momento, né? Quando esse paciente chegar na sua frente. E dá um exemplo de onde você foi capaz de usar suas habilidades no atendimento. Olha, eu acho só que a atividade mais difícil dentro do Dr. Emerson é o atendimento. Verdade. É onde você é mais cobrada e você lida com um público, uma faixa muito diferente de pessoas, né? Verdade. Pessoas doentes, precisando de atenção, de carinho, de acolhimento. Logo na entrevista, né, é passado isso pra gente, que nós vamos receber pessoas ali esperando um diagnóstico, às vezes estão doentes, não sabem o que tem, então eles precisam ser tratados com amor e com carinho. Muitas vezes até em fase terminal de vida. Verdade. Muitas vezes, e assim, parte meu coração, porque às vezes eu me apego às pessoas e é muito complicado. Mas assim, mostrar a minha habilidade, eu mesma, a gente primeiro, né, chega, chama a senha e vem um paciente. E aí a gente vai no desenrolar da conversa, vendo o que o paciente quer, vendo qual é a necessidade dele. Muitas das vezes até eles permitem a gente dar a nossa opinião, porque às vezes eles chegam perdidos. E aí com a nossa experiência, a gente dá uma opinião. Por que não fazer esse exame? A gente nunca indica, porque tem que seguir o que o médico mandou. Claro. Mas vamos supor, passou de um jejum e vai colher uma glicose, pode dar uma alteração. Então a gente... por que você não volta amanhã? Marca uma coleta domiciliar. Isso. Então, acho que a minha habilidade ali na frente é mais essa, ajudar eles, até em questão mesmo de tirar senhas, às vezes eles têm uma dificuldade. E é isso. É sempre importante o paciente passar no médico, né? Antes de procurar o laboratório. Verdade. O Dr. Emerson tem também a área de ambulatórios, de consultas, né? Tanto em Nova Iguaçu quanto em Belfor Roxo, diversas especialidades. Cardiologia, dermatologia, ginecologia, consulta obstétrica, quer dizer, tem praticamente todas as especialidades disponíveis, otorrino e assim vai, nutricionista. Quer dizer, é importante o paciente passar, falar a sua queixa principal, fazer a anamnese, para aí sim ele ter os exames que deve ser feito para tratar a enfermidade. Porque no mundo do laboratório, a gente tem uma coisa muito ingrata que chama hemograma completo. Sim, tem o nome foi muito infeliz, né? Foi. Que o paciente acha que entra na recepção e fala, não, vim fazer um hemograma completo, quero saber o que eu tenho. Entendeu? Não vai saber, não é assim, né? O hemograma completo é basicamente para ver a parte das hemácias, série vermelha, série branca, que vê a parte de infecções, alguma coisa de alergia, as plaquetas relacionadas à coagulação, mas está longe de saber tudo que a pessoa tem de uma forma completa, que na verdade o atendimento médico ele é 360, você tem a parte de consulta, tem a parte de exame de laboratório, exame de imagem,
depois você volta para o médico numa nova consulta, para chegar no diagnóstico, daí sim partir para a etapa de tratamento, ou até aprofundar o diagnóstico, porque nem sempre a doença ela tem o tempo necessário para florescer, né? De vez em quando demora até 30 dias para saber o que o paciente tem, né? Quando tiver um paciente desse, você vê ele trocando de médico. Eu fui no médico, não acertou, fui outro, não acertou, só o outro que acertou. Não é que a doença demora um tempo para florescer. O que o paciente tem que cobrar do médico é atenção. Quando você sentar no médico, e isso é o que eu cobro com os nossos colaboradores, é olho no olho do paciente, conversa, ouve o que ele tem a dizer, para assim você dar prosseguimento no atendimento. E você vê muita dificuldade no atendimento. Tem algum caso assim que te chamou a atenção? No que foi ou engraçado ou mais complicado? O mais engraçado mesmo, eu acho que é o DNA. Confusão. Confusão. É confusão na recepção. Porque às vezes uma família não quer, a outra quer, aí é meio confuso. A gente tenta fazer com que eles fiquem em paz ali na frente, chama um de cada vez, para não ter confusão. Tem até o pai que quer ser e não é, né? Pois de vez em quando pinta essa situação, né? É impressionante, né? Sim, o exame de DNA é o que... realmente é bem... É bom até quem for fazer exame de DNA ir na parte da tarde. Sim. Que é mais vazio, mais rápido, né? Normalmente vai uma família de um lado, uma família do outro, mais os advogados. Então, quer dizer, você tem fácil 8 pessoas só para fazer um exame. Verdade. Parte da tarde, tipo 2 da tarde é um horário bom para... Tem até as unidades mais vazias, né, doutor? E tem as unidades mais vazias, Dom Valmor, né? Tem na Rua Gentil Baroni. É melhor também para esse tipo de exame. E quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? Olha, meu ponto fraco, eu tenho certeza que é a ansiedade. Eu Caramba. sou muito ansiosa. Você quer que as coisas aconteçam rápido? Rápido. Que o futuro chegue hoje. Quero que tudo aconteça rápido e lá na recepção, às vezes não é assim. Principalmente quando você tem que desenrolar algum problema ou alguma coisa no sistema. Não dá, você tem que entender para você também não fazer errado, não cadastrar um exame errado, não cadastrar um exame faltando, que pode prejudicar o paciente lá na consulta. Sem dúvida. Eu acho que sou muito ansiosa. Entendi. E como é que é trabalhar em equipe no Dr. Emerson? Para trabalhar no Dr. Emerson tem que ser em equipe. A gente precisa ser muito unido, tanto a parte da recepção quanto a parte da coleta. Todo mundo ali precisa ser unido, porque um depende do outro. Para poder um objetivo comum que é atender melhor o paciente. Graças a Deus, eu me vejo uma pessoa que sei trabalhar em equipe. Porque eu sei quando eu preciso do outro, quando eu preciso pedir ajuda, e é assim. Para quem trabalha com público, trabalha em recepção, o trabalho em equipe é fundamental. Porque você tem o seu atendimento ali com o cliente, mas você tem o que está por trás, né? Verdade. Parte de faturamento, Isso. parte de coleta, parte de análise. Muitas vezes você precisa de uma confirmação. Esse paciente vai voltar para colher uma segunda amostra. Verdade. Então você tem que estar sempre sabendo que o restante do seu time está fazendo a coisa certa. Né? A gente fica ali na frente, né? Que os recepcionistas são os primeiros. Aí vem a coleta, depois vai para triagem. Então todo mundo tem que ser unido, porque às vezes eu preciso da triagem, a triagem precisa de mim para alguma coisa. Então se não for unido, eu acho que nem anda o trabalho. Você passou um período também na coleta domiciliar, né? Passei. Justamente quando a gente começou a desenvolver o setor, logo na pandemia. Você que estava de frente ali. Qual foi seu maior desafio? Olha, quando eu peguei a domiciliar, ela tinha apenas 2 agendas. Certo. Eram 2 carros e eram 6 para um, 6 para outro. E era rápido. Era só eu cadastrava na parte da tarde e depois não tinha mais nada. Eu continuava prosseguindo na recepção. Lembra, doutor, que era lá embaixo? Lembro. Era lá embaixo. E o meu maior desafio foi ver a domiciliar crescer de uma maneira muito... Foi exponencial, né? Foi. E aí teve uma hora que eu falei, meu Deus, me bateu um desespero. A gente fazia no máximo 12 pacientes por dia, 12 né? pacientes. E hoje faz quase 100. Às vezes tinha motorista que nem corria. Não tinha... Porque não tinha agenda. É verdade. Isso aí foi um momento que desenvolveu. E o que eu percebo é o seguinte, foi muito melhor para os clientes. Hoje, né, a gente não cobra taxa. É muito mais prático. Fala um pouco das vantagens
para um paciente utilizar esse tipo de serviço? Principalmente para quem tem plano de saúde. Assim, ficar lá no laboratório esperando a senha, porque enche, né? Então, quando é plano de saúde, você vai estar na sua casa, num dia anterior a gente vai estar autorizando tudo, cadastrando tudo. E é só chegar lá e colher. Depois você pode ir para o seu trabalho ou para sua faculdade. O bom é que é horário marcado, então você tem 30 minutos antes ou depois do horário marcado para o motorista chegar na sua casa. Então você já tem aquela base ali. Como tem essa situação de aprovação do plano, né? Isso. Isso aí eu passo... O meu plano não atende no Dr. Emerson, né? Eu vou num laboratório lá no Barra Shopping. Nossa, é sofrimento. Você fica ali esperando autorização. Aí tu fala, cara, não é possível, gente. Tem paciente que fica lá no telefone. Pô, não é possível, o plano tá pago. Esperando o quê? Aí ficam esperando. Tem negócio de token e tal, tem demora. Tem alguns planos que demoram bastante. Tem alguns que são mais simples, mas outros mais burocráticos. E qual é a diferença de atendimento de um cliente particular e de um cliente de convênio? Então, o cliente de convênio, ele já tem que ir sabendo que vai demorar. Por conta da burocracia do plano de saúde. Tem toda uma questão que a gente precisa ver, questão da validade do pedido. Às vezes tem paciente que chega lá com o pedido vencido e a gente não pode aceitar. Porque senão depois implica no faturamento. Aí precisa ver se está tudo certinho, se não tem nada rasurado. Aí a gente passa tudo para uma guia, autoriza, eles precisam assinar, a gente precisa ver se está tudo certinho. Até isso acontecer, demora. É trabalhoso. Quanto tempo mais ou menos esse processo para cada paciente? Olha, se for uma pessoa que for fazer um check-up enorme, uns 40 minutos. Caramba, é muito tempo. Só de autorização. E ele prende ali o guichê, né? Tem paciente que vão fazer 60 exames. Já peguei paciente com 70 exames. Tem convênio que só deixa autorizar de 5 em 5. De 5 em 5. Pô, eu acho isso um absurdo, né? Pô, é pra atrapalhar a vida dos outros. E quando você liga, é de 9 em 9, mas também, imagina a gente ditando vários números por telefone, a ligação cai, falha. Então demora bastante. É penoso. E o paciente no particular, muitas das vezes ele já vem com o orçamento no telefone. Excelente. Faz pelo WhatsApp também, né? Tira a foto do pedido, manda o WhatsApp em 1 minuto e meio, já dá um oi, calcula o orçamento, devolve, a pessoa já sabe, né? Aí a gente olha para ver se está batendo tudo certinho, se não está faltando nada, e cadastrou, fez o pagamento de dinheiro ou cartão e libera a ficha. Pô, é muito rápido. Muito rápido. Por isso que tinha uma época que a gente atendia muito plano de saúde, a gente dividia as filas, né? Deixava uma fila do particular e uma fila de plano de saúde. Sim. Porque um paciente de plano de saúde, ele prende a fila muitas vezes, né? Prende. E por outro lado, o particular tinha uma questão que muitas vezes a nota fiscal da prefeitura está fora do ar. Então eles travam as filas por motivos diferentes, por isso que a gente uma época separava. Hoje em dia não. Hoje em dia atende tudo em todos os guichês. A gente até atende pouco plano de saúde. Verdade. Hoje em dia, mais na domiciliar. Na domiciliar tem crescido bastante. Na colher domiciliar a gente atende bastante. Porque fica vantajoso, né? Porque qualquer laboratório que ele for, ele vai passar por esse processo de autorização. Vai demorar, não tem jeito. Tem que passar, não tem jeito. Senão o laboratório não vai receber. Então a domiciliar é confortável, que a pessoa está de casa, passa as informações, o nosso profissional vai entrar em contato com o plano no horário que estiver mais tranquilo, vai gastar esses 40 minutos e o paciente vai estar nem sabendo, né? Vai estar tocando a vida dele, vai estar lá fazendo um lanchinho em casa, vendo sessão da tarde, né? Trabalho. Aí é muito mais prático. E como é que é esse dia a dia casa-trabalho? Você é moradora de Nova Iguaçu? De Nova Iguaçu. Você mora em que bairro? Ali falam que é Prata, falam que é Monte Líbano, nunca sei. É pertinho então, né? Ali próxima à Ronda, na Dutra. Fica tranquilo. Eu vinha de ônibus, mas depois que eu casei, venho de carro. O meu esposo me deixa aqui, mas a volta eu volto de ônibus. Certo. E assim, é um pouco sacrificante, porque a gente acorda bem cedo, né? O laboratório abre às 7. E é isso, eu faço a parte da manhã no trabalho, toda até a tarde. Depois eu vou pra casa e faço a tarefa de casa, mas não pego aquele engarrafamento que o pessoal você sai pega daqui. 3h30, 4 horas. 4 horas. É bem mais tranquilo.
É tranquilo, que eu percebo as pessoas que eu converso, o transporte público sempre é um transtorno aqui na Baixada Fluminense, o que é mais uma vantagem para a coleta domiciliar. Quando eu pego o ônibus na hora de voltar, tá bem cheio. E ainda é 4 horas, né? E ainda é 4 horas. Se vai mais tarde um pouquinho, aí complicado. A fila já tá enorme. E como é que foi a sua atuação durante a pandemia, né? Porque a gente não ficou em casa. Você ficou em casa? Não. Profissional de saúde não fica em casa, né? Não ficamos em casa. Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente aí. Foi bem difícil. Desde o início, quando aquilo apareceu, o que é isso que está acontecendo no mundo, né? Foi uma coisa, assim, surreal. Foi muito difícil, porque eu também estava vivendo um período de trabalho, faculdade e casamento. É verdade, é verdade. Então eu meio que me desesperei, porque é um dinheiro muito grande e a gente ficava, meu Deus, como vai ser o amanhã? Eu também pensei muito nos meus pais, que já são idosos. Tinha muito medo, porque como a gente tá ali na linha de frente, eu falava, meu Deus, será que eu vou levar isso pra minha casa? É verdade. Eu chegava em casa e tirava tudo, tentava passar álcool em tudo pra poder entrar em casa. Tem um sobrinho pequeno também, tinha medo dele pegar e passar para os meus pais. Então foi uma fase muito difícil, desesperadora. A gente pensou, todo mundo eu acho ali, pensou que ia perder o emprego. Foi bastante gente embora no início. Foram muitas pessoas. Quando começou aquela história do fecha tudo, a gente falou, olha, é melhor a gente pagar todo mundo certinho e demitido, que se a empresa quebra, né? Uma situação dessa não paga ninguém, né? Foi e todo mundo que a gente demitiu, depois a gente recontratou, né? Só não voltou quem não quis. Verdade. Muitas pessoas voltaram alegres, muito felizes. Acabou quem foi demitido se deu bem, né? Que pôde ficar em casa, recebeu o auxílio-desemprego e depois foi recontratado. Era máscara, a gente botava luva para contar dinheiro. Isso antes de todo mundo falar em máscara, a gente já estava ali colocando, né? Verdade. Já dava para os clientes, logo no início. Só podia entrar no laboratório de máscara. Limpando os guichês com álcool. Você teve Covid? Não. Ah, que bom, que bom. Não tive, mas já eu vacinou? tomei a vacina. A primeira dose. Que bom. Qual que você tomou? Eu tomei a AstraZeneca. Ah, legal. E quando é que é a sua segunda dose? 13 de setembro. A AstraZeneca é longe, né? Uma da outra, né? E a reação dela também é muito forte. Sentiu alguma coisa? Eu fiquei com febre. O que você sentiu? Fala pro pessoal que tá curioso. 6 horas após a vacina, eu comecei a sentir muito calafrio. E de madrugada me deu febre. Muita dor de cabeça e muita dor no corpo. Parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Caramba! Muita dor no corpo. Não tinha uma parte do meu corpo que não doía. Eu tomei a Coronavac. Meus pais também. Eu acordei de noite, eu tomei, eram as 4 da tarde, de noite eu acordei, tipo uma febrícula, uma febre baixinha, uma cena. Eu falei, isso é da vacina, eu voltei a dormir. E no dia seguinte foi só uma dorzinha no braço, mas tudo bem. Eu não consegui nem trabalhar. E eu não consegui a segunda dose ainda, né, que estava em falta, eu tomei Nilópolis. É verdade, mas eu acho que já tá chegando. Eu vou ver se eu consigo, se eu bobear eu vou até lá hoje mesmo, agora à tarde. Entendi. Rafaela, obrigado por ter vindo compartilhar um pouquinho do seu dia a dia e do dia a dia da recepção do Dr. Emerson. Prazer, tudo meu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.